Olá, bom dia, 28 de outubro, segunda-feira, bom dia a todos, começando mais um Morning Call semanal, eu sou Marcelo Poli, aqui da comunicação do Banco Safra, estou aqui com a Flávia Gaspar, especialista em investimentos do Safra, e Matheus Rosignoli da Macroeconomia. Tudo bem, amigos? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Poli, com você? Tudo jóia. Bom dia, Poli. Bom dia. Matheus, vou começar contigo, para a gente ser prático aqui. Última semana de outubro, dia 28 hoje, o que você destaca na agenda? A semana vai ser cheia. Em geral, última semana do mês costuma ter uma bateria de dados. E ainda pega o comecinho do mês de novembro. Acho que o grande destaque lá fora, lá nos Estados Unidos, é o payroll, o relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Isso recebe bastante atenção do mercado por dar taxa de desemprego, salário e criação de vagas no mês de outubro. Além disso, tem outros indicadores que o Fed olha bastante, por exemplo, índice de custo de mão de obra. E aqui no Brasil também tem desemprego, tem fiscal e CAGED. Então tem bastante coisa para sair. Eu vou tomar a liberdade rapidinho aqui de te fazer uma pergunta um pouquinho mais prolongada aí no tempo. Nos dias 5 e 6 de novembro a gente tem mais uma reunião do Copom, se eu não me engano a penúltima do ano, né? 10,75 atualmente para a Selic. Como que o Banco Safra está vendo essa projeção para o fim do ano? Próxima reunião e a subsequente? Sim, a próxima reunião, acho que é um consenso grande no mercado de que vai ser uma alta de 50 pontos base, ou seja, uma aceleração vindo do aumento de 25 que foi na última reunião. Para ter uma convergência da inflação para a meta, o Banco Central está vendo que precisa apertar a taxa de juros e ele falou que ele começaria gradual. Já foi o começo. Então agora não precisa ser mais gradual, é o sinal de que ele vai acelerar. Para a reunião de dezembro, que aí sim é a última, como você falou, o que a gente enxerga é que a economia vai desacelerar no final desse ano, porque a gente tem um impulso fiscal negativo no segundo semestre. Isso quer dizer o quê? A gente teve bastante gasto no começo do ano e menos gastos nesse final do ano. Então a gente tem uma atividade que vai ser mais fraca agora nesse final do ano. Isso vai ficar mais fácil de enxergar, mais fácil de ver, e não vai ser necessário subir tanto juros. Então vai subir só 25 pontos base, encerrando o ciclo em 11,50. Flávia, dado esse cenário que o Matheus muito bem desenhou para a gente aí, a gente adicionalmente aqui colocando um Ibovespa em 130 mil pontos, essa Selic, né, em evolução atualmente, quando a gente olha para produtos de investimento, tá bem difícil brigar, né, com a renda fixa, com a renda né, Poli? fixa, né? É uma briga ingrata ali, tem que olhar com a lupa, ver o que é vantajoso. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão. Vamos lá, mas antes eu vou fazer uma pergunta para o Matheus. Por favor. Matheus, CAGED para essa semana. Qual é a nossa expectativa? Vagas vindo ainda, emprego vindo ainda robusto, dados quentes para emprego ainda, ou criação de vagas menos aceleradas do que da última divulgação? O que tem ocorrido nas últimas leituras é uma criação de vagas cada vez menor. A gente tem que olhar o dado com ajuste sazonal, porque a cada mês tem um motivo de ter mais criação ou não. Então, o que tem ocorrido, e acho que faz sentido isso, é ter criações de vagas cada vez menores. Ainda são positivas, mas cada vez menores. Então, a gente está caminhando para um momento em que o mercado de trabalho para de melhorar, de ter um desemprego cada vez mais baixo, meio que estabiliza. Então, eu acho que essa é a perspectiva, não só para esse mês, mas para os próximos. Isso também seria uma notícia positiva para que juros não subam tanto. Sempre tem o pró e o contra. Então, sim, você não aquece tanto esse mercado de trabalho e você tem uma consequência para baixo em termos de juros, sem dúvida. Beleza. Então, Poli, tá vendo? Eu fiz essa pergunta justamente porque isso eu acho que acaba esses dados que a gente comenta aqui semanalmente, diariamente nas agendas do Morning Call, sustentam todas as nossas projeções, né? As projeções do time ali do Matheus. E para o investidor, como você falou, a renda fixa acaba sendo o porto seguro num ambiente de 2 dígitos e aí chegando perto daquele tão sonhado 1% ao mês, né? Então, o que nós temos hoje como indicação forte aqui do nosso comitê de alocação para o investidor? Primeiro, títulos de renda fixa indexados à inflação. Continuamos observando taxas muito acima daquilo que o mercado costuma pagar. Então, tanto em títulos públicos, quando a gente observa o Tesouro IPCA, por exemplo, como em crédito privado,
taxas acima de 6,5%, 7% ao ano. Aí a gente está falando de ganho real, né? Então, é inflação, IPCA, mais 6,5%, 7% ao ano. Excelente. E quando você pega, por exemplo, uma emissão de um CRI, de um CRA, de uma debênture de infraestrutura, além de tudo, o investidor, pessoa física, tem isenção de imposto de renda. Então, pensa, para o investidor que quer buscar oportunidade na renda fixa, nada melhor do que garantir, através desses títulos, ganho real, ganho acima da inflação, né? E tem várias, tem emissão primária. Aqui no Safra nós temos uma carteira sugerida de crédito privado, que o cliente, inclusive, pode compor uma renda passiva mensal ou semestral, dependendo das escolhas que ele faz. Então, tem bastante coisa na renda fixa para o cliente analisar e incorporar na carteira. Agora, aquele cliente que é mais sossegado e quer fazer isso através de um fundo de investimento, dá também, Poli. Nós temos opções, então, por exemplo, o Safra Infra, juros reais é uma alternativa. E aí é o gestor quem vai fazer todas as análises e buscar os papéis, os melhores papéis, né, as melhores oportunidades nesse mercado para colocar dentro da carteira do fundo. E para aquele investidor que já está olhando, né, para um cenário você falou de bolsa 130 mil pontos, a gente observou muita volatilidade na bolsa no segundo semestre, né? Bastante. A gente chegou a esbarrar ali nos 137 mil, ultrapassamos até os 137 mil pontos. Então, tem investimentos que aproveitam desse momento de volatilidade para trazer retorno para os seus portfólios. Os multimercados, por exemplo, são uma das modalidades que podem fazer isso pelo investidor. Nós lançamos recentemente, Poli, na nossa família de multimercados, um fundo chamado Safra Kepler Macro. Ele é um fundo que ele mescla duas estratégias. A estratégia macro de multimercado, onde o gestor pode buscar diversificação em mercado de juros, moeda, renda variável, e a estratégia de long and short, que ele busca prêmios em operações comprado e vendido em determinados ativos, tá? Qual que é a beleza desse fundo? Ele é um fundo que a gente ainda não pode divulgar rentabilidade, porque ele ainda não tem 6 meses, mas, spoiler, ele está indo muito bem, rendendo bem acima do CDI. E é um fundo que, para o investidor, tem uma vantagem tributária em relação aos demais multimercados, porque ele não cobre o come-cota semestral. O investidor ele vai pagar 15% de imposto de renda no resgate, sob o rendimento, assim como para um fundo de renda variável. Então, eu acho que, para resumir, títulos de renda fixa, os de crédito privado isentos estão com boas taxas e tem muita opção no mercado. E nós temos aqui uma curadoria do Safra através da carteira sugerida de renda fixa, de crédito privado, e os multimercados que podem capturar com maior velocidade esses movimentos de volatilidade da bolsa, por exemplo, e aí a minha sugestão, o Kepler Macro, Poli. Opções de produtos e cenário macro muito bem desenhados. O nosso tempo está acabando, mas antes eu não queria encerrar o nosso podcast aqui sem te perguntar. Tem relatório novo de macroeconomia falando de PIB para o ano que vem, né, Matheus? Relatório super quente aí. Eu queria que você desse um preâmbulo para a gente, por favor. A gente começou a divulgar as projeções de 2025 e acho que o principal ponto aí é o PIB do ano que vem, que a gente está prevendo um PIB de 2,5%. A gente está mais otimista, eu diria, que a mediana do mercado, vamos falar assim. E é um PIB diferente desse ano, que é mais baseado no consumo, o do ano que vem deve ser parecido com 2023, que teve bastante exportação, teve bastante agro, bastante produção de soja, por exemplo. Então, isso deve ajudar a gente, tanto no PIB para cima, como uma inflação para baixo. Então, é um cenário muito bom para o país no próximo ano, se o clima ajudar, obviamente. Não sempre tem esse porém do clima, mas as indicações são de que a gente vai ter uma safra muito boa no próximo ano. Amigos, obrigado. Até semana que vem. Obrigada, Poli. Valeu.